Quando você vai falar com alguém sobre alimentação saudável, uma frase muito comum de se escutar é descasque mais, desembale menos. Mas se parece que é só um papagaio falando e você não entende de verdade o que essa frase quer dizer, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Oi, meu nome é Alice e esse é o Já Comeu. Antes de começar, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, curtir e mandar esse vídeo para quem você acha que vai se interessar. Quando a gente fala sobre alimentação saudável, a gente tem que lembrar do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia aqui, ele foi publicado em 2006 e ele deu ali as primeiras diretrizes do que seria uma alimentação saudável para a população. Mas diante de uma expectativa de vida maior, menor quantidade de filhos por mulher, fatores alimentares assim diferentes e outros fatores, foi necessário refazer esse guia. E aí surgiu a atualização do guia em 2014. Se você quiser ver a polêmica envolvendo o guia, que teve aqui há um tempo atrás, tem um card aqui em cima pra você. O guia foi elogiado internacionalmente pela forma didática que ele apresenta e classifica os grupos de alimentos, em conjuntos ali pelo grau de processamento. In natura ou minimamente processados são aqueles que não houve nenhum processamento ou um processamento bem pequeno, tipo uma limpeza ou só uma embalagem. Os ingredientes culinários são aqueles tipo açúcar, sal, óleo. Processados são aqueles que juntam os in natura e os ingredientes culinários. Existe um leve processamento. Os ultraprocessados são aqueles que sofreram um grau de processamento muito alto e industrial. Além da classificação, são instruídos hábitos para uma melhor qualidade de vida, como dar atenção na hora que você está comendo, não mexer no celular ou ficar assistindo TV, dar atenção para aquele momento ali e compartilhar ele com outras pessoas. Mas dados os tempos atuais, os momentos coletivos tiveram que ser restringidos. O ideal é você comer junto a pessoas que você já normalmente convive, tipo pessoas que moram na mesma casa com você, e aí conseguir ainda apreciar esses pequenos momentos de refeições coletivas. Mas vamos focar na classificação do grau de processamento nesse vídeo, já que dela a gente consegue entender o descasque mais e desembale menos. E se eu falar errado essa frase em algum momento, os alimentos in natura normalmente eles não vêm embalados. Eles são obtidos diretamente de plantas, de animais e são adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. São frutas, verduras, raízes, tubérculos e ovos. Quando o alimento é submetido a um processo de limpeza, pasteurização, remoção de sujidades que não envolvam a agregação de substâncias ao alimento original ali, ele é o minimamente processado. E ele seria um primeiro conjunto. No segundo conjunto, a gente pode pensar nos ingredientes culinários. Óleos, açúcar, sal, gordura. Sua utilização para temperar e cozinhar alimentos, ele é benéfica e aconselhada quando utilizada com moderação. Mas utilizar um pouquinho ali de sal para temperar o seu arroz é bem diferente do que colocar um cubo de caldo de galinha só porque é mais gostoso. É mais gostoso? É indicado? Não. Esse cubo de tempero que você sabe o que eu tô falando, ele entra no conjunto de alimentos ultraprocessados, cuja característica marcante é o hipersabor. Com a ajuda de açúcar, gordura, sal e açúcar, os alimentos ultraprocessados eles são aqueles formulados para que eles sejam extremamente saborosos, a fim de induzir hábitos ou criar dependência. Por isso, infelizmente, aquela frase de tudo que é gostoso faz mal, ela tá certo? O grupo dos alimentos ultraprocessados é formado por alimentos tão processados pela indústria, com tantas etapas e tantas adições dos ingredientes culinários, de substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, de substâncias sintetizadas em laboratório e de outras substâncias que ainda atuam como aditivos alimentares, cuja função é estender o tempo de prateleira dos alimentos ou colocar cor, sabor, aroma, textura, que sejam mais atraentes para o nosso cérebro. E tem outro vídeo aqui no canal falando sobre o nosso cérebro e por que alguns alimentos fazem ele ficar viciadinho. E o último grupo pra gente falar aqui, os alimentos processados. Aqueles alimentos que foram processados, mas não tanto assim. São produtos bem mais simples que os ultraprocessados e eles são fabricados desde muito tempo. Eles só contam com a adição de ingredientes culinários e algumas técnicas de processamento, como cozimento, secagem e fermentação. É tipo o pão
fabricado desde muito tempo. E daí que veio o descasque mais, desembale menos, já que os produtos processados e ultraprocessados, normalmente eles chegam até nós em embalagens, que eles devem ter pouca participação na nossa alimentação diária, enquanto os alimentos in natura e minimamente processados, eles devem ser a base da nossa alimentação. O guia classifica essa como a regra de ouro dentro da nutrição, só que muito mais importante do que entender o conceito é você conseguir aplicar ele na sua vida. E para isso a gente tem que entender um pouco mais de como a gente olha para um alimento e consegue classificar ele em cada um desses conjuntos. Eu tô com um pouco de fome, por que a gente não vai na cozinha fazer um lanche? E estamos numa cozinha, um pouco bagunçada, mas ainda é uma cozinha. Isso aqui é uma batata. Entre as opções da tela, grita aí da sua casa o que ela é. E sim, você acertou se você falou que é um alimento in natura. Diferente disso aqui, que é batata palha e é um ingrediente... Tempo! Essa foi uma pegadinha. Por quê? Porque a gente tem que ver os ingredientes. Quando a gente vê os ingredientes dela aqui, que é batata, óleo vegetal e sal, a gente vê que é um produto processado. É diferente, por exemplo, desse achocolatado aqui, que você não está reconhecendo, pois eu estou tapando o nome, quando a gente vai ver a lista de ingredientes dele, que é muito mais extensa do que a lista de ingredientes ali da batata palha, que a gente viu que só tem 3. Uma prática bem frequente é você observar, quanto mais ingredientes tiverem, mais chance daquele produto ser ultraprocessado. Se tem mais de 5, bem provável que seja ultraprocessado. E quando a gente pega e começa a ver uns ingredientes ali que normalmente a gente não escuta, tipo emulsificante de lectina de soja, normalmente não é uma coisa que a gente utiliza nas preparações cotidianas da nossa preparação no dia a dia. Então é um alimento ultraprocessado. É um jeito rápido de você ver e enquadrar em qual conjuntinho ali ele está. Esse aqui é o açúcar e esse aqui é o sal. Você sabe em qual conjunto eles se enquadrariam? Tempo! Você acertou se você colocou eles como ingredientes culinários. A nossa alimentação pode ter eles e deve ter eles, mas podem impactar a qualidade nutricional caso a gente consuma uma quantidade muito elevada. Mais uma questão para vocês, isso aqui é leite. E aí? É o quê? Uma simples pasteurização coloca ele como minimamente processado, mas a gente tem que ali checar se é realmente. Mas é um refrigerante. E você vai me dizer o que você acha que ele é, processado ou ultraprocessado. O refrigerante é um ultraprocessado. Ele tem uma grande quantidade de açúcar. E grandes quantidades de açúcares, sendo líquidas, o nosso organismo tem até um pouco mais de dificuldade de contabilizar elas. Então ele contribui muito para a obesidade. Então se você tiver que escolher entre um refrigerante e um suco de laranja que você fez ali, você mesmo bateu a laranja, escolha a laranja e não o refrigerante. O abacaxi é in natura, mas se a gente colocar ele para fazer uma fruta em calda, ele vira processado, porque a gente adiciona açúcar. E se a gente pegar e fazer um suco de pozinho que a gente nem sabe fazer em casa, é só a indústria que faz, ele é um ultraprocessado. Alimentos ultraprocessados, eles enganam o mecanismo do nosso cérebro de regular o balanço de calorias. Eles têm composição nutricional bem desequilibrada ali. Eles são ricos em gorduras, açúcares e pobres em fibras, o que fazem muita falta para uma boa alimentação, para o nosso corpinho ficar show. Muitas vezes a gente consome alimentos ultraprocessados ao longo do nosso dia, prejudicando o nosso consumo de alimentos in natura. Como, por exemplo, você pode preferir comer um biscoito do que comer uma maçã. E um grande problema dos alimentos ultraprocessados é quando eles são reformulados. Mudam a embalagem, mudam um pouquinho da composição e eles começam a se vender como se eles fossem muito saudáveis. O problema é a gente acreditar que eles são saudáveis e consumir eles como se não fosse nada. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal a base da sua alimentação. Além de serem a base de uma alimentação nutricionalmente saudável, ela é promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. O consumo de frutas, hortaliças e legumes, ele estimula a agricultura familiar e a economia local, favorecendo formas solidárias de viver e produzir, contribuindo para promover a biodiversidade e reduzir o impacto ambiental da produção e distribuição de alimentos.
A crítica aos alimentos ultraprocessados também passa pelo impacto cultural do consumismo, do transporte e dos recursos naturais. A alimentação é uma das formas que a gente usa para se enxergar no mundo. E caso você tenha se interessado por esse vídeo, você também pode gostar desse vídeo aqui sobre a flor de ipê ser comestível ou esse aqui sobre a verdade sobre os microgreens. Obrigada por ter me recebido na sua casa e tchau, tchau!